Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Etimologia. Misericórdia é a junção de duas palavras em latim. Miseratio seria compaixão, mais cordis, coração. Assim pode-se entender literalmente misericórdia como coração compadecido. Temos duas maneiras de perdoar: pela razão, que é a inteligência que Deus nos deu, pelo raciocínio ou pelo coração, que é a maneira mais correta dentro das leis de amor, e principalmente sem humilharmos os nossos companheiros de caminhada. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. A com ele, se vos entender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está em Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. É o que diz aqui no Evangelho. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes. Ele faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele, a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não vos sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Enquanto pudermos, devemos nos reconciliar com os nossos adversários. Jesus nos ensina que devemos perdoar quantas vezes forem necessárias, mas não diz que temos que carregá-lo no colo. Desculpar alguém que nos ofende, revelar a falta de alguém para conosco, não é unir-se a ele, mas esquecer o que ele fez e seguir adiante. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. De que adianta nós irmos à igreja, a um templo, a um centro espírita, se não fazemos bom uso dos ensinamentos aí explicados e guardamos ódio, rancor e mágoas no coração? Não adianta dizer da boca para fora: eu perdoarei, mas não quero mais ver essa pessoa novamente. Nós podemos mentir para nós e para o mundo, mas não podemos mentir para Deus, que tudo vê e tudo sabe. Quando apontamos um dedo para alguém, não podemos esquecer que temos 3 apontados para nós. Feliz daquele que ao deitar diz: nada tenho contra o meu próximo. O argueiro e a trave do olho. Como é
que vedes um arguilho no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis a vosso irmão, deixai-me tirar um arguilho do teu olho, vós que tendes do vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vedes como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está em Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Nós sempre vemos os defeitos dos outros, mas para os nossos, nós somos totalmente cegos. Só que nós vemos nos outros aquilo que nós ainda temos dentro de nós. Devemos analisar se não somos nós que instigamos aquela pessoa que acaba nos magoando através de atitudes e palavras. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não ser julgados, portanto, sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vós tenhais servido para com os outros. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 2. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não precise para si mesmo. Antes de julgarmos alguém, devemos ver se não fazemos a mesma coisa, se não temos as mesmas atitudes. Outra coisa é procurarmos não censurar e comentar os delírios alheios. Devemos analisar de quem vem a ofensa. Às vezes vem de pessoas humildes que não tiveram acesso à educação. Outras vezes de pessoas sem conhecimento das leis de Deus, de pessoas fracas espiritualmente, chamados espíritos infantis ou doentes da alma. Devemos lembrar que cada qual colhe o que planta, responde pelos atos praticados. Na verdade, quem faz mal aos outros está prejudicando somente a si mesmo. Então podemos definir que ser misericordioso é saber perdoar e esquecer as ofensas. E ser indulgente é saber perdoar e relevar os defeitos das pessoas. Nós somos julgados na medida que julgamos o nosso semelhante e somos perdoados da mesma forma. Devemos procurar entender o que se passa com o nosso semelhante. Exemplo do cotidiano. No final de um dia de trabalho, cansada, a esposa espera o marido fritando batatinhas, que é o prato preferido dele. O marido entra e diz alguma coisa banal que não é exatamente o que ela gostaria de ouvir. Nesse instante, a gordura cai no braço dela. É o bastante para que ela dê uma resposta agressiva que magoa o marido e daí para frente é um Deus nos acuda. Outro exemplo. O marido teve um dia agitado, cheio de problemas graves, pagamentos, enfrentou um trânsito engarrafado e ao chegar em casa a pessoa recebe de má vontade, reclamando também pelos problemas que enfrentou, às vezes com os filhos. Isso é suficiente para ele descarregar nela todo o seu cansaço. Os dois foram magoados, mas o orgulho os impede de analisar o porquê de toda a confusão. Não podemos deixar o orgulho nos dominar. Devemos procurar entender o que se passa, por que chegaram a essa situação e principalmente perdoar, relevar. Se Jesus, que é o nosso exemplo da perfeição na hora da crucificação, perdoou a todos que o abandonaram, por que nós que somos imperfeitos não procuramos seguir os seus exemplos, passos e nos reconciliarmos com os nossos adversários? Se alguém grita conosco e nós revidamos, começa uma discussão, às vezes de grandes dimensões. Se olharmos a pessoa bem nos olhos e não respondermos, desarmamos a intenção da pessoa de magoar ou discutir. Tem um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. Na hora da discussão é bom encher a boca de água e não engolir. Também devemos entender que nossos inimigos são, na verdade, os que contribuem para o nosso polilamento, amadurecimento. Para nós, perdoar os nossos inimigos é sinônimo de fraqueza, de covardia, é indigno. Isso é uma inverdade, porque quando entendemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, perdoar, na verdade, é uma demonstração de fortaleza. Diante das ofensas, devemos conservar a serenidade, porque quem alimenta o ódio, a vingança, está sempre em grandes aflições. Se mantivermos a serenidade, estaremos imunizados contra elas. É sempre através da dor e das dificuldades que a gente cresce. No nosso Pai Nosso nós temos: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se nós pedirmos perdão, é porque cometemos erros. E sendo assim, com que direito nós julgamos os nossos semelhantes?
Devemos lembrar que cada qual responderá pelos atos praticados. Lembrar também que quem faz mal a alguém, na verdade, está prejudicando somente a si mesmo. Devemos ter cuidado com a nossa fala, pois ela, na maioria das vezes, é a causadora das nossas doenças físicas. O nosso falar deve sempre ser de encorajamento para transmitir esperança. Devemos evitar de falar sobre calamidades, desastres e principalmente de sermos pombos-correios sobre a vida dos outros. Evitemos cultivar mágoas, rancores, invejas, doenças. Evitemos comentar o mal, senão para exaltar o bem. Iluminemos a nossa palavra. Deixemos que ela nos mostre a compreensão e o amor sem prejudicar a harmonia. As pessoas que ferem as outras são doentes da alma. Aquele que fere é o primeiro a ser ferido. Nós encontramos o perdão dentro da natureza. O sol perdoa o pântano e converte-o em terra proveitosa. A árvore perdoa a tempestade que a magoa e torna a florir para a colheita farta. O chão perdoa o lixo que nós jogamos e transforma-o em adubo precioso. O tronco perdoa o serrote que o machuca e passa à condição de utilidade geral. A massa perdoa o calor do forno e transforma-o em pão que enriquece a mesa. O animal perdoa o homem que o mata e faz o alimento que apoia a saúde. Aquele que consegue realmente perdoar de coração e de mente, consegue atingir a necessária e bendita renovação do próprio ser para a vida que é eterna. Desculpar alguém que nos ofendeu não é unir-se a ele, mas esquecer os golpes que por ele praticado e seguir adiante na escalada da evolução.